Vale salientar também que a Bíblia ela não foi escrita com divisões, capítulos e versículos, nem ponto e vírgula, mas ela alcançou aí esses capítulos, pontos e vírgulas, essas divisões, anos mais tarde, após a escrita dela. Então, para entendermos, né, nós temos aqui a Bíblia, que são um conjunto de livros, vários livros juntos, formando 39 do Velho Testamento, 27 do Novo Testamento, e todos eles juntos formam aqui esse livro chamado Bíblia. E as divisões, Velho e Novo Testamento, em cada parte tem aqui primeiro esse número grande aqui, ó. Esse é o capítulo. E os números pequenininhos, assim como 1, 2, a maioria deles começa no 2, vem o capítulo e não tem o primeiro, então é o início. Depois vem o segundo versículo, o terceiro, e assim por diante. Os pontos e as vírgulas, a Bíblia foi colocada depois, anos mais tarde, quando as traduções, como hoje nós temos várias traduções, aí foram traduzindo, aí eles foram colocando para melhor entendimento, para ficar mais fácil de entender, né? Não que Deus estava preocupado com isso. Deus estava preocupado em se fazer conhecido através da revelação da Bíblia para a humanidade, para elas poderem ser salvas. Então nós temos aí uma das, entre várias traduções que nós temos hoje, a que mais se encontra sendo usada pelos cristãos é a João Ferreira de Almeida. Mas vamos lá. Como usar a Bíblia? Né? Como usar a Bíblia? Então, você deve usar a Bíblia, né? Não é apenas quando você vai à igreja no culto, mas você deve usar ela diariamente, né? Dentro da sua casa, onde você estiver e tiver a possibilidade de usar, você deve usar. Porque assim vai promover o seu crescimento espiritual mais rápido. É como a gente, quando é menino, pensa como menino, fala como menino, discorre como menino. Mas assim que chega a idade adulta, ele abandona as coisas de menino. Como está escrito em 1 Coríntios, né, no capítulo 13. Mas aí, o que Deus quer é que nós, ou você, seja um adulto espiritual e não uma criança espiritual, né? E isso você usando a Bíblia, você cresce espiritualmente. Se você não tem uma leitura diária da Bíblia, você vai continuar uma criança espiritual. Agora, a leitura da Bíblia, né? É lógico. Você deseja crescer espiritualmente, né? Através da Bíblia. E para isso acontecer, o primeiro passo que você precisa dar é ler a Bíblia. É conscientizar que é preciso ler a Bíblia todo dia, todos os dias. Você tem que comer algum alimento para não morrer de fome, não é isso? Isso é físico. Assim também é preciso você alimentar da palavra de Deus, da leitura da Bíblia, para você alimentar espiritualmente. Ninguém permanece vivo espiritualmente se não se alimentar da palavra de Deus ou lendo a Bíblia Sagrada. Como está lá em Jeremias 15:16 e também Mateus 4:4. Mateus 4:4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como também em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3.
que nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca do Senhor, de Deus, né? Então, aqui é a leitura. Manusear a Bíblia todos os dias, né? Porque não basta apenas a gente ler uma vez ou outra, né? Mas e também só aqueles textos bem conhecidos, como Salmo 23, Senhor meu pastor e nada me faltará. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E 1 Coríntios 13, que fala do verdadeiro amor, né? Do verdadeiro amor. Ah, e voltando aqui, no como usar a Bíblia, aquela palavra caridade que tem em 1 Coríntios capítulo 13, fala nas novas traduções, é traduzida caridade para amor, porque a palavra caridade é muito fraca, a palavra amor é mais forte, mais poderosa. Então, essas traduções aí só para mostrar o conhecendo a Bíblia aí. Então, a leitura também é assim. Se a gente não aprofundar na leitura da Bíblia, nós vamos conhecer também só aquilo que todo mundo fala, que é mais falado, né? Como esses textos que eu acabei de citá-los aí, né? A leitura da Bíblia, se nós não tivermos uma vida de leitura da Bíblia, nós nunca vamos provar alimentos mais saborosos. Vamos ficar só com esses aí que todo mundo já está recitando. Então nós nunca vamos ter um aprofundamento mais eficaz. Além de nós ler a Bíblia diariamente, você também deve tomar a decisão de estudar a Bíblia toda, né? Como se diz, a Bíblia é Deus falando conosco, né? Então tomar a decisão de estudar a Bíblia toda, como nós já falamos, porque é na Bíblia onde Deus se revela ao homem. Mas a revelação não está completa em um só livro. Nós precisamos, ou você precisa conhecer um pouco em Gênesis, em outras passagens, e assim vai até o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, que significa revelação. Agora, memorizar, ou memorização de versículos, né? O segundo passo você deve dar para crescer espiritualmente, é memorizar os textos bíblicos, os versículos da Bíblia. Quando você memoriza os textos da Bíblia, você tem aí a possibilidade de guardar aí durante umas 24 horas 15% do que você leu. Mas quando você memoriza a Bíblia, quando você lê e quando você memoriza, você guarda aí, você tem a capacidade de lembrar 100%, porque aí ela está memorizada, você memorizou. E o estudo é um outro passo que você deve dar para crescer espiritualmente. Estudar a palavra de Deus. Estudar é mais do que ler cuidadosamente. Ler é mais rápido do que estudar, mas estudar ajuda você a pensar e a lembrar. É como nós dizemos, devemos acompanhar, ou deve ser acompanhado a pessoa que está estudando a Bíblia, os seguintes materiais, que é, primeiro, a Bíblia. Quando você vai estudar, primeiro você tem que ter alguns materiais. Primeiro é a Bíblia, segundo é concordâncias bíblicas, né? Livro de concordância bíblica que ajuda a localizar palavras e assunto. Em terceiro lugar, tem que ter um dicionário para você saber a explicação das palavras e assuntos bíblicos. Em quarto lugar, o dicionário de português para saber o significado das palavras. E é preciso que você se dedique, né, à meditação diária
e selecione um momento específico